Já estamos de volta com Hora Geral. Nessa manhã de terça-feira estou conversando com o cientista político, meu amigo Fernando Chagas. Chagas, tem perguntas pelo 3041-6777, a Ângela Beatriz da Pompeia. Faltando pouco menos de um mês para as eleições, o senhor acha que ainda é possível virar o jogo e ver um segundo turno entre Marina e Dilma? A tendência é ter um segundo turno entre Marina e Dilma e a Dilma na frente da Marina. É um momento de estabilidade. Se alguém tiver que crescer, eu vejo que a Dilma tem mais chance de crescer. Tempo de TV, recursos, está no governo, toda uma estrutura. Mas segundo turno, provavelmente entre as duas. Uma pequena possibilidade do Aécio crescer até para o segundo turno com o escândalo da Petrobras, mas é uma pequena possibilidade. Nesse caso, as pesquisas indicam, se houver segundo turno entre Dilma e Aécio, a Dilma levaria, né? A pesquisa indica. A pesquisa indica, mas eu acredito que a maioria dos votos do Aécio irá para a Marina. E assim a Marina, no meu modo de entender, seria a favorita. Vamos dizer, hoje a Marina seria no segundo turno favorita com 55% e a Dilma com 45%. Esse é o quadro que eu traço hoje. Sim. Amanhã vamos ver. Há uma tendência disso. Se vai se concretizar, primeiro vamos passar o primeiro turno para ver no segundo turno se isso aí se confirma. Chagas, Uriel Vilas Boas, grande amigo. Nosso amigo. No segundo turno, diante do clima, haverá a possibilidade do apoio do Aécio à Marina ou vice-versa? Você acabou de falar, né? Como que o senhor encara essa possibilidade? A tendência do voto, independente do apoio, do Aécio declarar voto na Marina ou a Marina declarar voto no Aécio, a tendência do eleitor do Aécio ir para a Marina ou então da Marina ir para o Aécio. Hoje a tendência maior é a Marina ir para o segundo turno. O Felipe Mesquita do Gonzaga, com essa delação premiada, o senhor acha que a presidente Dilma e todos os deputados e governadores que foram denunciados estão de cabeça quente nessa hora? Estão tanto de cabeça quente que ontem eles nem participaram, ontem não, no domingo do desfile. Do desfile de 7 de setembro. Não estava Renan Calheiros, não estava Eduardo Henrique Alves e tantos outros. A Dilma foi lá, mas foi como você falou, blindada, para que ela não recebesse esvaio da população. Cláudia Roxo, do Boqueirão. Dos candidatos na Baixada Santista, 13 são mulheres. O senhor considera esse número baixo? Acha que existe uma falta de incentivo por parte dos partidos na entrada do público feminino nas eleições? É baixíssimo esse número, né? Já foi maior aqui. Não tem que ter uma porcentagem de mulheres no partido? 25%. Isso. Porém, as mulheres, nesse momento, principalmente aqui na Baixada Santista, ao contrário do passado, elas não estão ativas na política. Isso faz uma falta danada. Eu me lembro que a eleição aqui na Baixada tinha uma disputa muito grande com as mulheres. E é interessante, no Brasil, provavelmente, as duas candidatas à presidência da República no segundo turno serão duas mulheres. E sem comentar a Luciana Genro, né? A Luciana que Genro. É presidenciável também. Isso, também. Aqui na Baixada, realmente, houve uma queda na participação feminina e que faz muita falta. O Glauber Dutra, da Ponta na Praia. Na sua opinião, a candidata Marina alavancou nas pesquisas e foi beneficiada com a morte do candidato Eduardo Campos? Ao contrário da maioria da opinião pública, eu vejo que não. Ela simplesmente, pegar a economia, havia uma demanda, só que não havia oferta. Havia o eleitor buscando um candidato ou uma candidata diferente, encontrou na Marina essa candidata diferente, que é aquela candidata antipolítica. Eu sou contra isso, tem que ser um candidato pró-político. Mas o brasileiro está tão desgastado com a política que ele buscou algo diferente do tradicional. O tradicional, que seria a polarização PT e PSDB, Aécio e Dilma. Eu quero algo diferente. Quem vestiu esse figurino foi a Marina. Exatamente. Emanuel Castro, Jardim Quietude, Praia Grande. Por que existe cota para a inclusão de mulheres nos partidos políticos? Justamente por isso que nós falamos. E não é cota para mulheres. Não, tem que ter para um dos sexos, ou para o masculino ou feminino. Tem que ter uma cota para que haja uma... Isso foi feito para incentivar a participação da mulher. Infelizmente, aqui na Baixada Santista, isso não está ocorrendo. E só lembrando, Chagas, me corrija, nós temos uma candidata, inclusive que é do PTB, ao Senado. Temos 3 candidatas à sucessão da presidente Dilma, e ela é uma delas, mas no governo do Estado, pelo que eu sei, não existe nenhuma candidata ao governo do Estado. Também bem lembrado, também falta uma candidata no governo do Estado.
Será que o Estado de São Paulo está machista? Espero que não. Carlos Alberto, da Vila Belmiro, o Eduardo Campos já sabia do peso eleitoral que a Marina tinha ao convidá-la para ser sua vice? Sabia, tanto que aceitou rapidamente quando a Marina procurou o PSB para ser candidata a vice na chapa do Eduardo Campos. O Eduardo Campos acreditava que a Marina, como vice, pudesse elevá-lo nas pesquisas e na disputa eleitoral para a presidência da República, mas isso não aconteceu. O Eduardo continuou patinando abaixo de 2 dígitos, com 1 dígito. Ele ficou durante toda a campanha. Por quê? O brasileiro não vota no vice, o brasileiro vota no candidato principal, na cabeça. E em cima dessa sua análise, Chagas, me causa uma preocupação. A candidata Marina Silva, ela é a candidata do PSB, mas na real o PSB não é o seu partido. Ela não conseguiu em tempo oficializar a rede de sustentabilidade, né? E então por isso que ela foi como candidata a vice. O PSB, depois do que ocorreu, acabou escolhendo-a como candidata a presidente pelo PSB. Vamos supor que ela ganhe essa eleição. Você não vê aí um imbróglio com relação de, peraí, você ganhou a eleição, Marina, mas nós do PSB é que vamos comandar. Eu tenho esse receio. Isso pode ocorrer e ela pode, é legal, deixar o PSB sem perder o mandato, indo para a rede. Ela prefere falar a rede, né? Ela não fala a rede. Pode constituir o seu partido, a rede, e ir para a rede e não sofrer nenhum tipo de sanção e não perder o mandato. Que pode haver essa disputa? Pode, mas acho que vai haver uma composição. Aliás, para a Marina governar, se ela for eleita, ela vai precisar de uma grande coalizão, porque ela por si só e o PSB sozinho, os dois, não tem sustentação parlamentar para garantir o governo no próximo mandato. Vai ter que fazer o que o Collor não fez e o que o Lula fez. E que o Itamar fez. Exatamente. Conversar com outras correntes políticas, trazer outros partidos, né? Isso. Mas que haja um entendimento com relação a esse acordo em prol da governabilidade. O que eu julgo danoso é você dar 3 ministérios para um partido A. Não. Olha, partido A, quanto você quer? 2 ministérios? Então tá bom, você vai fazer parte do governo. Mas eu quero um técnico dessa área para poder ocupar. E outro técnico dessa área. O que se faz hoje? Se dá aos ministérios, faz política, não temos nenhum tipo de aperfeiçoamento dos ministérios servindo o país. E nós controle. E isso foi muito claro nas agências reguladoras. As agências reguladoras justamente para regular e controlar as atividades que são concessão do Estado para o particular, né? Os serviços públicos. A agência reguladora, ela deixou de ser um órgão eminentemente técnico, um ente, uma entidade eminentemente técnico para ser cargos políticos. E olha o que está acontecendo. Muito dessa corrupção, de desvio de dinheiro, é falta disso. Em cargos de controle e de regulação, tiraram o técnico e colocaram o político. Aí deu no que deu, que nós sabemos. Chagas, estamos quase chegando no final do Hora Geral na semana de terça-feira. Muito rapidamente, não tenho que esconder que todos os prefeitos das 9 cidades que compõem a região metropolitana têm os seus candidatos de preferência. Isso é sabido. Ajuda, ou seja, um prefeito de uma cidade indicar os seus representantes, seja no governo federal, seja no governo do estado ou na Câmara Federal e Assembleia? Colabora, ajuda, mas não decide, porque o candidato não é o prefeito. Ele pode dar um apoio, pode ajudar, porém não é decisivo. O que é decisivo é o candidato mostrar sua cara e conseguir votos. E hoje é mais fácil da população observar, analisar, ter a certeza de quem vai votar do que algumas eleições passadas? Eu vejo da mesma forma das eleições passadas. Tanto que aqui para a eleição do Legislativo, tanto para a Câmara Federal como para a Assembleia Legislativa do Estado, a decisão do voto é normalmente nos últimos 10, 15 dias, quando deveria vir pensando antes. É interessante aí um fato. A mulher demora mais, pensa mais para decidir o seu voto do que o homem. O homem já é mais rápido. Já mais rápido, ele vai no impulso. A mulher, nesse ponto, ela pensa mais. Normalmente, a mulher decide nos últimos dias, nas últimas semanas, e pensando mais do que o homem. Isso rapidamente, Chagas, estamos chegando no final. Eu quero deixar esse programa gravado. Vamos ter um aumento da representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, se comparado aos números de hoje? Eu acredito que não. Devemos ter até uma queda.
Chagas, quem está mandando um beijo para você é a dona Marta, mandando um beijo e um abraço, que por sinal é minha mãe. Outro. Que eu encontro sempre no Gonzaga. Chagas, muito obrigado pela sua participação. Você pode vir mais vezes, Chagas? Posso. A hora que você tiver à disposição para convidar. Chamarei sim. Tá Muito bom. obrigado, Fernando Chagas, cientista político, advogado, jornalista, uma pessoa muito amiga e explica muito bem e pode orientar os nossos telespectadores. Parabéns para o Carlos Olegário, o Marcos Panchorra, o Paulo Valiengo, a Eliane Correia de Abreu. Lembrando que durante o período eleitoral não tem a representação, mas é claro que você pode rever o Hora Geral no nosso site, que é o euestoucomvocê.com.br. Um abraço assim, ó, um abraço muito forte para você e até amanhã às 7. Tchau, tchau.